Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. E hoje eu estou trazendo uma pessoa que é um queridíssimo amigo, que já veio aqui nesse programa, mas eu tenho que trazer ele o tempo todo, porque ele sempre tem coisas maravilhosas para informar para a gente. É meu queridíssimo Jorge Mozo, meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, Guta, obrigado de coração. E obrigado por o convite, sempre uma honra te acompanhar e sempre vou estar. Isso é o mais importante. Ai, Jorge, eu tenho um prazer enorme de te receber aqui. A gente fala muito em off também, é uma pessoa muito querida. Gente, ele é um gemoterapeuta, super mega especialista em cristais, em pedras. E a gente vai falar hoje de minerais em nosso lar, que foi um tema que a gente pensou, já que o Jorge ele é bem especialista, é o trabalho que ele faz muito, que é justamente essa colocação de minerais, dos cristais em terras, em casas, em clínicas, escritórios, enfim. Ele dá aquela solução total, né? Prévia, pós, durante. Meu amigo, eu quero que você fale um pouco desse seu trabalho de gemoterapia, para explicar para as pessoas que não conhecem ainda o que é, e depois você dá uma esticada para falar dessa parte de minerais em nosso lar, que é fantástico, eu já estou amando. Perfeito. Bom, a gemoterapia, para ser bem conciso, ela é uma terapia integrativa que não se proclama a si mesma como simplesmente uma medicina, sino a junção do conhecimento dos minerais para uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Só que a nossa qualidade de vida, Guta, não é só nosso estado físico. Ela envolve também os nossos espaços. Os nossos espaços, eles têm também energia e a nossa energia, como as nossas casas. Por isso, o programa está sendo chamado de Minerais no Nosso Lar. Porque eu não só cuido do paciente, eu cuido da casa dos meus pacientes. Tanto que, às vezes, o problema está dentro de casa, não fora de casa. Então, muitas vezes você tem um paciente com uma patologia física, mas na realidade o gatilho ou uma das coisas que mais interferem de forma negativa na evolução hacia um caminho saudável ou de saúde, justamente está dentro do lar. As pessoas simplesmente acham que entro e moro numa casa. Não, não é só isso. Quando você entra, o teu lar é teu templo. Então, eu sempre digo, cuidado quando você recebe pessoas, que tipo de pessoas você recebe. É muito bom, eu adoro receber, mas eu olho muito bem quem eu recebo. Ou eu vou usar minerais que vão tomar, ou me ajudar a tomar cuidado com a energia como um todo do meu lar, do entorno em si. E muitas vezes eu cuido em conjunto com arquitetos também dessa parte, desde a construção da casa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma casa de campo. Então, vamos lá, a gente faz toda a medição do terreno como um todo, vamos medir, vamos colocar cristais para criar, digamos, um muro de luz, um muro energético de proteção. Vamos colocar alguns cristais que são conhecidos para proteção nas entradas, os lugares que você vai aceder tanto de carro quanto de pedestre. Então, vão ter cristais específicos para já ajudar a limpar a energia de quem chega. Então, a pessoa entra, já vai estar purificada e vai estar sendo harmonizada pelos cristais que estão na minha casa. Então, isso é muito importante. E em relação ao terreno, os cristais são colocados aterrados, assim, no solo mesmo? São aterrados. Nós temos que entender duas coisas. Qual é o propósito de você aterrar o terreno? Colocar esses cristais em si. Todo terreno tem memória, por exemplo. Na Europa nós temos muita memória, teve muita guerra, muita morte. Aqui também tem lugares, tem lugares que são marcados por diferentes catástrofes. Então, o que a gente faz quando coloca os cristais é limpar a memória e trazer luz para este espaço. Não? É uma forma, a energia do cristal ela é perfeita, é muito nítido isso, e hoje comprovado cientificamente. Então, trazer
esse raio de luz, né, de energia pura na Terra, é trazer a luz e apagar aquela memória, talvez não tão boa. Ou você compra um terreno, não conhece, mas pelas dúvidas não custa nada. Já prepara para que a harmonia seja o primordial nesse espaço. E qualquer coisa que não pertença ao que é harmonia, e ao que é uma luz clara e perfeita, que tem a oportunidade de sair, dissipar e trazer uma energia boa para assim ser construída a casa. E daí vamos ver como é composta a família, que energia estamos querendo, que os que estamos buscando, e realmente eles reinam nos minerais, não? Depois é medido energeticamente. Eu já tenho um grupo de arquitetos que trabalha muito focado nisso, me ligam muitas vezes: Jorge, tem uma obra, podemos programar uma visita, ver o que precisamos, e tudo, né? Então, hoje em dia, esse lado está bem aberto, é muito agradável. E você viaja o mundo todo, né, fazendo isso. Tem coisa que, às vezes, o Jorge vai, viaja, passa pouco tempo, volta só para fazer esse trabalho em todo canto, né, do planeta, porque poucas pessoas acham que fazem esse trabalho. Temos duas atividades muito importantes, né? Eu imparto seminários na Suíça sobre formação de terapeutas, inclusive tem muitos médicos que fazem os cursos também, para ter um maior conhecimento de como melhor tratar o paciente, e conhecer um pouco mais sobre a energia dos minerais no nosso físico, mas os alunos que eles continuam e fazem a formação completa, eles entram nesse campo do que é a harmonização dos ambientes e espaços. E sim, eu viajo muito, e muitas vezes para fazer especificamente a limpeza e preparação do solo. Um dos casos mais incríveis foi para a Espanha. Eu estava na Suíça e já estava voltando, e me ligam para ir fazer um trabalho na Espanha de solo. Nós chamamos de trabalho de solo. E me diz a pessoa que me contrata, me diz: é uma casa grande fora de Madrid, a 2 horas de Madrid. Digo: tudo bem, mas é grande, terreno grande, tudo bem. Eu viajei com minha secretária naquele momento, me fui de Ginebra para Madrid. Chegamos e tínhamos que trabalhar num apartamento em Madrid, dos mesmos proprietários, e dessa casa grande de final de semana. Guta, era um castelo de 1.600 ao pé da montanha. Ali, hein? O que tinha de troço. Ai, tadinho, para limpar tudo. A piscina, ela se alimentava da água que descia da montanha. Casa Grande era uma casa no terreno do castelo, mas assim, a uns 100 metros mais ou menos, uma casa muito bonita, tinha acho que 5 ou 6 quartos para acomodação dos hóspedes, porque o castelo era reservado especificamente para a família e os mais íntimos. Então, isso sim, mas isso de Casa Grande, eu não esqueço nunca essa história, porque eu cheguei e eu pensei que era uma casa, não, era um castelo de 1.600, alguma coisa. Foi muito no que fizemos o trabalho, e bom, era algo fora do normal. Não. Dá mais tempo para poder dar a volta ali e fazer todo o equilíbrio novamente. Nossa. Ou muitas vezes nas fazendas, quando você chega a uma fazenda para fazer o aterramento dos cristais, uma parte é feita a cavalo, uma ou 2 partes são feitas a cavalo com os empregados, porque não dá para ir de outra forma. Não. Então, mas são essas experiências interessantes ao longo do caminho. Ai, que legal. E assim, quando é feita essa parte do aterramento, precisa de uma manutenção, ou o próprio proprietário do espaço, ele precisa fazer alguma coisa a cada tanto tempo para reenergizar? Não sei, existe alguma coisa? Não, são pedras que são autolimpantes. Na conjunção são autolimpantes, no conjunto como um todo, mas a maioria me chama uma vez por ano para olhar como está, e graças a Deus é perfeito, e ele se sente muito bem. As casas são super protegidas. Eu tenho uma história de um trabalho que fiz na Argentina, em Rosário, em um bairro muito conhecido em Rosário, em Santa Fe, que se chama Fischerton, o bairro. Era a casa de uma amiga que estava construindo, e fazemos o aterramento dos cristais.
Isso no ano 2000, imagina se faz tempo. E o sobrinho dela diz, pequeno, de 4 anos, foi visitar a tia com o pai, que era irmão da minha amiga, pela primeira vez. E o irmão não sabia onde. Diz, onde é a casa? Qual será a casa? E procura. E o menininho pequeno diz, é aquela ali onde tem luz em volta do muro. Era de dia, não tinha luz nenhuma. Ele enxergou a energia do muro todo em volta. É ali onde tem luz. Isso ficou marcado. A minha amiga sempre comentava. Não. Uma coisa assim incrível. Então, uma coisa, a criança tem essa facilidade muitas vezes. Né? Mas é simplesmente, se partimos da base que um cristal é criado por pequenos átomos que, em junção, conformam uma célula, é energia pura. E se entendemos que nosso corpo são átomos que também conformam células, somos também energia. Há uma interação. Por isso a composição dos cristais e a formação geométrica é perfeita, uma geometria sagrada. E se isso levamos à Terra, que tem também a formação perfeita, temos de forma clara o campo hexagonal nítido, sendo que o centro da Terra, basicamente conformado de ferro. Muita gente chama de amatita, mas a amatita é como um todo a energia do nosso solo e da base está ligada ao hexágono como um todo. Né? Então, é fantástico. Aí você vê a energia como se propaga e como ela se expande cada vez mais. E realmente a nossa vida muda. Quando não dormimos bem, quando alguma coisa... São 2, 3 mudanças e isso se soluciona. Você falou agora, eu estava pensando numa coisa óbvia, mas eu não tinha pensado nisso antes. Os cristais, eles existem há muitos e muitos anos, né? Quando a gente pega um cristal ali pronto, ele tem quantos anos? Você me falou uma vez, era coisa bem, bem gigantesca, né? Olha, eu tenho uma das pedras mais antigas que temos, é a Junguita. E a Junguita, ela tem 2 bilhões de anos. 2 bi. 2 bi. E ela aparece na Rússia, e é a única pedra que consegue nivelar o formato perfeito das nossas células. Ela faz um mapeamento e ela vem justamente para reorganizar o campo celular e energético em qualquer lugar onde usamos ela. É uma pedra muito, muito boa. Isso é fantástico. E eu estava pensando justamente isso, que como eles são muito, muito antigos, milhões de anos, enfim, bilhões, eles têm uma estabilidade molecular muito grande no momento atual. Aí, por isso também, quando você coloca e faz, como você falou, a parte autolimpante, você deve fazer uma composição, não sei como mas é justamente isso, ele tem uma estabilidade da peça, né, do próprio cristal. Então, aquilo ali fica ad eterno, praticamente, né? Não, realmente. Isso é enterrado, coberto, a grama vai crescer, esquece, ele vai ficar ali por sempre. E uma coisa interessante, Guta, 2 coisas. Uma coisa interessante, sempre lembrar, onde a formiga faz o formigueiro, é um ponto energético super bom. Os animais são sábios, sempre tem é algo que sempre diz de você que se guiar pelos animais, não? Se você está no meio do campo, perdida, não conhece nada, se o cavalo beber água, pode ir e beber que não tem nada. Vai te fazer bem, continua. Então, os animais sempre sabem. E a formiga é uma que nos marca, literalmente, o ponto energético de melhor energia. É incrível. Você pode marcar um passo para qualquer lado do formigueiro, de distância, que vai estar em um rádio de uma energia muito boa. Nunca imaginei isso. É bem interessante. É muito interessante. E outra coisa interessante também, as pessoas perguntam muito, e quem já tem casa, faz o quê? Quem já fez a casa? Quem já tem casa? E se eu tenho um apartamento, eu faço o quê? Você vai colocar os cristais da mesma forma em cada ponta de um apartamento, mantendo a energia daquele lugar e criando um campo vibracional perfeito. O que ele vai fazer é trazer harmonia para a tua casa, que é fundamental. Entendi. Mas também pode, numa casa já montada,
aterrar, né? Você cava lá e aterra do mesmo jeito, ou não? Se a casa tem jardim, claro, mas sem problema nenhum. No jardim dá para fazer. Mas se a casa já está pronta e tem um dos ângulos do terreno que faz parte da casa, você não precisa furar o solo. Você pode colocar uma ponta linda ali no canto, sem problema nenhum, ou colocar um vaso com plantas e um quartzo lá dentro. Mas ele pode ficar em pé tranquilamente, isso sem problema nenhum. Tá, lá vou eu com umas perguntas bestas agora. Tipo, se a gente fizer aterrar, tal, não sei o quê, mas precisar fazer uma calçada, um negócio de estacionamento, pode botar concreto por cima, cimento, ou não deve? É melhor Sem ter mato? problema nenhum. Ele vai ficar lá. A maioria das casas que eu já fiz, todas, eu fiz uma academia, ficou maravilhosa. Tem uma parte que colocamos embaixo de onde hoje tem a piscina olímpica. Que incrível. E a entrada para a academia dos carros e tudo, todos passam pela turmalina preta. Olha, já limpando a galera. Eu fiz uma propriedade que nós colocamos 740 quilos de pó de turmalina preta. Nossa. Foi feito no contrapiso, a gente sempre coloca um pouco, em cada bitoneira que se prepara, você coloca um tanto de colheres de pó de turmalina preta. Essa casa é uma casa grande, acima dos 1.000 metros quadrados, só a casa em si, e foi todo colocado no contrapiso. Então, energeticamente espetacular. Não, então, não tem o que você não fazer, né? Tipo, todas as possibilidades existem e é possível você fazer de qualquer maneira e dar certo. E a pessoa consegue ter esse campo de luz. Eu achei sensacional isso. Já estou mentalizando. Assim, nossa, que coisa linda. E também você falou a proteção, que você já vai entrando, já vai tirando as mazelas ali, o pessoal já vai entrando numa outra vibe. Com certeza. Que é como você falou, né? A gente está em casa, recebe um parente, recebe um amigo, às vezes o amigo está acompanhado de outra pessoa que, sei lá o quê, é invejoso, é problemático, deixa as mazelas com a pessoa e a pessoa está mal, tal, e é por terceiros, né? Não tem nada a ver com a pessoa. Né? Sabe que uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando dou aula é de compartilhar com as pessoas a visualização da aura, como fazemos para ver a aura. E é nesse exercício que a gente faz, as pessoas conseguem visualizar o campo energético imediatamente. Então, é fascinante, porque aí eu faço que a pessoa se mexa do lugar e a pessoa fica olhando, vê a energia, como fica plasmada na parede. Então, é simplesmente isso é energia. E se a pessoa ficou 1 minuto ali em pé e ficou marcado dessa forma, imagina quando a pessoa fica 5 ou 6 horas na tua casa. Até pode impregnar a cadeira, o sofá que ele sentou, a energia em volta. Isso é normal. Isso acontece mesmo. Agora, para quem não conhece, uma pessoa, por exemplo, negativa, uma casa, uma pessoa que é para baixo, que é negativa, que sempre está reclamando, vai estar totalmente numa vibração tremenda. Então, isso é um aprendizado para os dois lados, tanto para as pessoas receberem principalmente, né, já que o nosso tema é o nosso próprio lar, né, o nosso trabalho, que seja, e para as pessoas que têm que fazer visita, né, tipo, o seu trabalho, se você vai nos lugares para tentar resolver, mas uma pessoa que presta serviço, né, tá o tempo todo entrando na casa do outro, às vezes sai bem e sai carregado da casa da pessoa, também tem esse lado, né? Uhum. Não, e muitas vezes é simplesmente aquilo que eu digo, independente qual seja a sua fé, se entregue, faça uma oração, faça uma prece, faça uma reza, mas se proteja antes de entrar e ao sair. Isso é bem importante. Para que Deus te proteja, que você possa levar uma energia boa, que você possa levar uma vibração agradável para aquelas pessoas onde você vai estar prestando serviço ou visitando, e ao sair, para que o que é seu venha com você, o que não é seu, fique. É simples. Mas a gente vive sempre 100 por hora, não? Então, nem pensa. Então, assim, mas é muito importante. Isso é fundamental. A mesma coisa, falando disso, que é muito importante, vai visitar um paciente no hospital,
se envolva em luz, faça uma prece, peça para ser portador de luz, de saúde, de uma energia divina. E Você isso é falou muito assim, eu inclusive hoje estou indo visitar uma pessoa no hospital. Você acabou de falar isso. Eu estou indo, depois da nossa conversa aqui, eu vou sair que vou visitar uma pessoa no hospital, de fato, e você falou uma coisa que eu não estava nem pensando, eu estava pensando na logística, né? Vou estacionar o carro, vou qual é o lugar, qual é o apartamento e tal. Eu pensando na logística de chegar, de resolver a coisa, ver alguma coisa da minha filha antes. Hora nenhuma eu pensei em fazer essa mentalização. Aí você falou agora, eu digo, opa, isso aí foi para mim. Isso foi querer, já foi Isso é a dica, muito, muito importante, muito importante. que é um E ambiente de... é um tempo que temos que pensar em todos os detalhes. Só que a vida que levamos, muitas vezes, tão corrida, nos embarulha a mente que não sempre estamos alinhados com a essência. Então, é muito importante ter foco no que temos que fazer. Isso é fundamental. Falando mais sobre essa parte de minerais em lar, também pode ser feito em, como você falou, em ambientes de trabalho, né? Não só clínicas, como escritórios também. Eu cuido de grandes escritórios, eu cuido de tudo o que você possa imaginar. Eu cuido de empresas muito grandes. Eu cuido de uma empresa que são uns 44 mil funcionários, mais ou menos. Ah, nossa senhora! E você passa toda essa Então, parte de colocação de pedras e energia desses lugares, né? algumas sim, em outras não. Algumas empresas eu cuido já formadas, já feitas, mas eu faço a medição energética do campo e daí vemos o que é necessário. Mas muitas empresas cada vez mais colocam cristais belíssimos que ajuda eles a manter. E outra é simples, você vê a evolução de uma que trabalha, que cuida os funcionários que se cuidam e daquelas que não cuidam. Isso é muito simples. É. Para mim, passa por uma questão de resultados, né? Isso é fundamental. Já fica nítido, né? E assim, qual é a diferença maior? É mais uma questão de curiosidade agora. Qual a diferença maior dos tipos de pedras que são utilizados em casas e empresas, ou lojas, ou o que seja? Me repete a pergunta, A diferença das desculpa. pedras. Se, tipo, em casa é alguma coisa mais de proteção e na empresa é algo mais de prosperidade. Existe a diferença do tipo de Sim, pedra mas mais... basicamente também é proteção e prosperidade. Prosperidade aí que você falou uma coisa bem interessante. A abundância, a prosperidade não é só ter dinheiro, Guta. Ter dinheiro é uma consequência. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas não é abundante. Ela não tem tempo para nada, ela não tem tempo nem para desfrutar dos filhos, ela quase não vê a família porque está sempre trabalhando ou viajando a trabalho, mas na realidade uma pessoa assim, para mim, abundante, ela não é. Ela é uma pessoa que, como eu digo às vezes, tão pobre que só tem dinheiro. Então, o que temos que entender, e uma coisa clara, ser próspero e abundante é uma pessoa que consiga gerar um X capital que ele consegue se manter e crescer. Essa pessoa é abundante, é próspera, mas não só por isso, senão porque ela se cuida, porque ela pode fazer escolhas do que ela quer, porque ela pode almoçar quando ela quer com os filhos, ou com a esposa, ou com o marido, como for, mas tem a capacidade de se permitir ser abundante em toda a expressão da abundância. A abundância tem que ver também com a nossa saúde. Isso é fundamental. E cada vez mais estamos ficando doentes por correr detrás do dinheiro. Porque hoje em dia a sociedade tem mania de confundir o ser com o ter. Então é aquela frase que é bem clara, não? Uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, não é a que mais tem, sino a que menos precisa. E isso é uma grande realidade. E para mim a abundância começa pela capacidade de você entrar em um prédio
e falar desde a pessoa que abriu o portão para você, falar bom dia, boa tarde. Isso, para mim, é fundamental em qualquer pessoa que se diz próspera ou abundante. Eu acho que a abundância está na essência como um todo. É engraçado, você falou. Eu sempre, né, sempre fui educada e cumprimento todo mundo. E engraçado, quando às vezes você está no elevador, a pessoa não cumprimenta, e assim, já aconteceu algumas vezes, tá com minhas filhas, e a bichinha, elas também são educadas, e chegam no lugar, boa tarde, a pessoa não responde, ela olha para mim com aquela cara, poxa, não respondeu. Aí eu digo claramente, deve ser surdo, filho, e falo logo alto para a pessoa ouvir mesmo, passar vergonha. Eu digo, não é possível que a pessoa não dê um bom dia para outra, que mal educado, boa tarde. O mínimo para uma criança. Eu digo, filha, deve ser surdo, fica tranquila. Para a pessoa não ficar constrangida, não é possível que não respondeu. Parece que dá vontade de educar o povo na rua, né? Mas isso que você falou de prosperidade é muito, muito lindo e muito real, que eu até ouvi recentemente uma pessoa que trabalha também com essa parte energética, tal, e trabalha hoje em dia com isso, que as pessoas não estão assim, sucesso, sucesso, empreendedorismo, aí tem aquelas coach, não sei o que, não sei o que. Então, assim, fulano de tal, ou se fulano de tal é uma referência, é uma pessoa que eu quero ser igual, é uma pessoa que é um ídolo, é não sei o que. Aí ele questionou, né, esse cara, desde quando ele é ídolo? Você sabe se ele é um bom marido? Se ele é presente, se ele é fiel, se ele é honesto, companheiro da esposa? Você sabe se ele é um bom pai ou ele só tira foto para postar no Instagram, né, com a família? Porque tem gente que é pai do Instagram, né? Que eu sei que tem várias pessoas que tiram foto, postam, pô, tchau, não dá atenção nenhuma, só para publicar aquela família perfeita. Então, é interessante a gente também ter uma noção de que do que a gente vê nem sempre não, quase sempre não é a realidade, né? E a gente se inspirar delicadamente em uma pessoa ou outra, ok, é válido, até porque a gente precisa de inspirações da vida para a gente evoluir. Mas a gente ter uma pessoa X ou Y como referência única, e como se aquilo ali fosse perfeito, provavelmente... Desculpa, Guta, aí você vê a limitação das pessoas hoje em dia. São pessoas limitadas, mentalmente limitadas, e pessoas que não enxergam o mundo como um todo. Eu tenho muitas pessoas que me inspiram. Eu tenho um monte de pessoas que me ensinam. Eu aprendo de todo mundo. Até quando você diz, essa pessoa é ruim. Não. Aquela pessoa que se te fez mal, ela te ensinou outro caminho. Mas ela fez a função dela naquele momento. Para você foi algo difícil, mas só assim você cresceu e aprendeu. Então agradeça e solte, não guarde rancor. Lembra sempre que o nosso pensamento é a base de tudo. Como dizia um grande filósofo que eu amo de paixão, que ele falava, não? Hermes Trismegisto, dizia, Deus é mente, o universo é mental. Então, isso que temos que entender como base. A nossa mente é co-criadora do que vivemos. Então, você escolhe ou fica na dor, ou aprende com ele, já corre e continua a tua vida. Senão, essa dor vai se transformar em sofrimento. Então, isso é o mais importante. Por isso que nossa casa, nosso lar deve ser leve, tranquilo. Porque ali é onde a gente vem para descansar. O dia que você tenha vontade de sair da tua casa porque você não se sente bem, aí a coisa está perigosa, porque se você precisa sair da tua casa para estar bem, há um problema seríssimo. Ali é um dos sintomas terríveis, porque a tua casa deve ser teu lugar de aconchego, teu lugar onde você se sente realmente cuidada, né? Isso é fundamental. E eu acho que agora você deve ter mexido no calo de muita gente nessa frase, porque eu vejo muitas pessoas assim, que é exatamente isso, ao contrário, né? A pessoa não, vai para o trabalho, vai para a academia, não para em casa, não, porque aí parece que está arranjando um motivo para ir para casa, parece que está arranjando até paciente, se acontecer, o paciente está lá e rendendo, e aí depois a pessoa confessa, Guta, estou aqui porque eu não quero voltar para casa, é um saco, estou cheio de problema, está tão bom aqui conversando com você, e eu digo, nossa, você não quer ir para casa, então, e fora que a gente vê, né, comentários, e a gente vê na rua pessoas que têm esse hábito de postergar a chegada em casa, porque quando chega em casa é peso, é dor, é problema que empurra com a barriga, e não é um ambiente que ele está feliz quando deveria ser, né? Como você falou, um ambiente acolhedor. Aí você vê, por isso eu digo, as pessoas falam muito da quinta dimensão.
Não, não temos que nos preparar, porque agora vamos entrar em uma quinta dimensão. A gente ainda não consegue subir a terceira. Vamos com calma, vamos ter mais humildade, não? Vamos olhar. A primeira casa que devemos de cuidar, e você sabe disso melhor do que eu, é a nossa interior. O que está na nossa volta é um reflexo do que está internamente. Então, você pode ter muito dinheiro, comprar uma mansão espetacular, colocar um cristal gigante de 1 tonelada. Se você não está bem consigo, não tem cristal que faz magia. Magia não existe. O cristal colabora com o teu campo energético, mas ele não vai fazer mudanças. Você vai criar essa mudança e vai amplificar naturalmente todo na tua volta. Isso é muito importante de entender. Às vezes você tem uma pessoa que não tem princípio nenhum, que tem hábitos não agradáveis ou não corretos com muitas pessoas, e você acha que só porque coloca uma turmalina preta em casa, a coisa ruim não vai voltar? Gente, pelo amor de Deus. Sai Não é dele por aí. mesmo, né? Sai da própria Então, pessoa, como é que vai ser dele? o pensamento também tem DNA, como eu digo, né? Ele é enviado e ele volta. Isso é o mais importante. Por isso, antes de pensar mal, pensar se quer mal em alguém, lembre que esse pensamento tem endereço para voltar. É muito bom você falar isso para as pessoas não usarem essas coisas de bengala, né? Porque, eu vou fazer. Você deve ouvir isso direto, né? Se eu vejo, imagine você que trabalha com pedras e cristais. As pessoas, tô não sei o que, não sei o que, aí pega um cristal, teoricamente faz uma meditação, ou vai num lugar, faz uma meditação guiada, ou faz um incenso, não sei o que. Mas se a pessoa não se curar, não há incenso, não há cristal, não há nada que eles podem tentar ajudar a você se equilibrar. Mas se você, por você, não fizer o esforço ou algum trabalho energético de resolver, aquilo ali não vai ter grande função. Mas, Né? Guta, se você só for Guta e se sentir forte no teu escritório, no teu consultório, com a roupa de tal marca, com a roupa disso, com a roupa disso, e você não for a mesma de maiô ou com uma saída de banho com havaianas, minha querida, estamos longe de chegar na essência ainda. Então, assim, eu não digo que as pessoas não possam ter, eu adoro uma boa joia, adoro poder viajar e viajar comodamente, se for possível, obviamente. Mas isso não forma o Jorge. Isso é parte e consequência do meu trabalho, mas não é a minha essência. Então não vamos confundir, por favor, que patrimônio não fala de princípios. Então, as duas palavras começam com P, mas são bem diferentes. Então, às vezes você pode conhecer uma pessoa que, ao seu ver, tem uma vida simples, mas tem uns princípios tão lindos. Ela não é capaz de vender a sua alma para agradar alguém ou para ter um tostão a mais no bolso. Para mim, toda pessoa que tem preço sempre é barata, sempre é falsificada, como eu digo. Então, para mim, as pessoas não têm preço, têm nome e têm alma, que é o que eu respeito. Tem valor que a gente não consegue mensurar, na verdade, né? E quanto mais você, né? Quanto mais você se trabalhar, se cuidar, eu vou falar até um exemplo meu mesmo. Eu recentemente estava conversando com uma amiga que ela faz, até fiz uma entrevista com ela, que ela faz grade de cristal, que é tipo uma radiestesia, tá? Ela explicou, foi super legal. Sim. Vai ser essa semana que vem, vai sair. E ela disse, amiga, eu vou lhe dar de presente uma grade de cristal para fazer o que é de tipo radiestesia, para fazer para o programa, para esse programa. Eu digo, faça, vai ser maravilhoso. Ela fez, eu vou fazer o seu, que já que é você que apresenta, e fazer do programa imediatamente. Aí ela fez agora, esse final de semana. Aí ela disse, olha, Guta, eu não sei o que é que tu tá fazendo, mas logicamente, tem algum chakra desalinhado, alguma coisa desalinhada, mas até que tem muita coisa organizada. Eu digo, olha, ela fez, eu não sei o que tu tá fazendo, mas tá ajudando, viu? Eu digo, tá vendo? Minha meditação, minha energia, os cristais, os incensos, a mentalização do azul de proteção,
as coisas que a gente usa de proteção, as plantas, o contato com a natureza, com Deus, então, as orações. Então, tanta coisa que a gente tem que fazer e deve fazer, não por obrigação, mas por prazer, de cuidado, um auto-amor, um autocuidado, isso. E, de fato, foi verificado recentemente, né, que eu estou até melhorando a pessoa. Então, você vê que tá. E ela disse, Guta, é raro, porque geralmente quando eu faço qualquer coisa assim, a pessoa está toda desalinhada. Mas é porque eu estou... Eu insisto, a vida ela continua sempre, isso é uma passagem, mas que seja plena e que seja boa, porque aquela história, né, como sempre falo, criança e bens ficam aqui. O único que a gente deixa é o amor no outro. A gente só vive no pensamento do outro. A gente só existe no coração do outro. Essa é a verdadeira vida. Então, voltamos ao início. O amor sigue sendo a regência de uma boa vida, de uma boa qualidade de vida, de uma boa convivência, de um estar em calma. E muitas casas que eu trabalho, que eu já trabalhei mais ainda, hoje em dia, graças a Deus, há mais alinhamento, foi sempre para encontrar o equilíbrio da boa comunicação, do respeito, de falar com respeito, seja se a sua esposa, se a seu esposo, se a seus filhos, saber se colocar, ser marido ou ser pai, não é ser capitão, mesmo que essa seja a sua função. E tem muitos lugares ainda onde o homem ainda mantém essa coisa de coronel. E a gente tem que entender que o amor sigue sendo o único caminho para a grande transformação. Sigue sendo o único transformador de vida, com certeza absoluta. É exatamente isso. E o que a gente puder utilizar de coisas perfeitas que a própria natureza que nos fornece, né, como os cristais que são da natureza, para poder fazer esses alinhamentos, melhor. E voltando, né, se deixar eu e você conversando, a gente vai, meu filho, viajando até o outro dia, né, Jorge? A gente gosta de... Olha, vocês não sabem em off como eu converso com o Jorge, viu? Quando a gente se encontra em São Paulo, vai tomar café, vai se encontrar, nossa, se deixar o dia todo batendo papo. É sem fim nossos assuntos. Aí, agora, vamos dar dicas. Vamos não, você vai, né? Porque você que é o cara. Vamos dar dicas, assim. A pessoa que está na sua casa, aí você sugere, olha, logicamente o ideal seria contratar seu serviço, você ir fazer tal. Mas se a pessoa está na sua casa, tem várias pessoas nos ouvindo, e elas querem fazer alguma melhoria, ou na sua casa, ou no seu escritório, quais são as sugestões de pedra? Olha, pega a pedra tal, bota tal lugar, faz tal intenção. Como é que você pode dar A primeira coisa, Guta, para uma boa energia é o radar maior. Radar maior é composto de 4 cristais. Drusa de quartzo branco na frente, detrás dela uma turmalina preta, do lado esquerdo, você dentro dele, não? Do lado esquerdo, a quartzo rosa, do lado direito, o quartzo verde. O físico e o emocional. Quem entra vai ver de frente, quando a pessoa que está entrando vai ver o quartzo rosa do direito, porque ela está ao contrário. Então, na realidade, essa composição chamada radar maior, que é o meu pilar desde sempre, que trabalho com cristais há 33 anos, ela é um vortex que limpa constantemente a energia da casa. E são pedras autolimpantes. Então, qualquer coisa negativa sai dali e é limpa no mesmo momento. Essa é uma das principais. E para quem está começando, um novo começo, algo novo, abrindo um negócio, a melhor pedra é o citrino. Citrino marca os novos começos e a prosperidade. E o citrino, sim, falamos da assimilação, mas também falamos da energia do dinheiro, do ouro. Então, o citrino para os novos começos é muito bom, é próspero. Ele traz a prosperidade como um todo. E a pirita, que é
o ouro do tolo, como chamávamos, porque as pessoas encontravam, pensavam que era ouro. Na realidade, a pirita sempre vai trabalhar a abundância como um todo, não especificamente dinheiro. Também faz parte de, mas eu sempre aconselho, para novos começos, o citrino é uma das pedras mais importantes. E citrino não é ametista queimada, pelo amor de Deus, que vendem muito ametista queimada por citrino. O citrino é um amarelo suave, bem transparente, não tem nada, às vezes pode ser até um pouquinho fumê, mas não tem nada a ver com laranja forte. Essa é uma ametista queimada que hoje, lamentavelmente, se faz muito. E isso é horrível. Horrível energeticamente. Você tinha me falado mas isso. Pessoas é mais resolve. fácil de ter, né, no mercado. Isso resolve. Isso já está de bom tamanho. Eu já estou anotando. Eu tenho meus critérios aqui, mas acho que eles estão desordenados. Então, e uma das coisas importantes, Guta, que eu gosto muito, que faz parte da minha terapia, quando eu me encontro com os pacientes, eu costumo fazer uma leitura de cenário, que chamamos, e ler os cristais, há uma escolha X de cristais, onde podemos ver como está o momento atual do paciente, e ao momento que ele escolhe, automaticamente essa energia já está indo para ele, já está interagindo com o paciente. Então podemos ver a energia como um todo interactuando com o paciente, e isso é fantástico. Isso é muito, muito bom. Eu ia entrar nesse assunto, até para as pessoas saberem. Eu digo isso por mim, que eu falei para você anteriormente, que eu não sabia que existia, porque as pessoas sabem que existe toda a leitura de aura, às vezes é frequenciamento, às vezes é tarô, às vezes é búzios, às vezes tem diversos tipos de leitura, e você faz a leitura de pedras, leitura de cristais, que eu achei sensacional, porque eu nem sabia que tinha isso, eu achei fantástico. Aí conta um pouquinho realmente, você acabou de falar, mas conta um pouco mais para as pessoas saberem como é, porque eu achei... Eu tenho um kit de leitura, tenho alguns, não? Tem as pedras que eu vou para o hospital, tem umas que tenho para UTI, depende do que eu vou fazer, a maleta que eu levo. E a de leitura específico é uma maleta onde temos todo o necessário para uma expressão real do paciente. Então, ali vamos ver como está a vida da pessoa naquele momento. E que podemos ajudar, se é que há necessidade de uma mudança, onde deve ser essa mudança, como deve ser essa mudança, e como isso vai ajudar. Então, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa não se dá conta do que está ali. E em uma escolha de cristais, ela o único que vai trazer é a energia daquele cristal para interagir com sua energia. Então, o campo energético fica aberto em trabalho exato com aquela escolha, e vemos claramente se há um bloqueio, o que está acontecendo, por que não há uma coisa, por que não acontece, e se é para acontecer realmente. Não? Isso é fundamental. Mas então, é muito bom. É uma leitura que já proporciona um resultado também, né? Uma estabilidade. Nossa, um 2 em 1, tem coisa melhor do que esse. Você faz a leitura e já resolve boa parte do... Obviamente, a pessoa tem que ter colaboração, né? De ter o cuidado e corrigir aquele problema, o que seja. Mas você, utilizando os cristais, você já consegue fazer a leitura e já consegue fazer boa parte da limpeza, do equilíbrio. Com certeza. Já fica tudo em perfeita ordem. Nossa, completo, né? Então, quando você faz, por exemplo, a consulta de minerais, consulta não, a colocação dos minerais, seja na casa ou no escritório, você também faz a leitura das pessoas da casa? Ou não precisa fazer? Não necessariamente. Quando há um pedido, sim. São duas coisas diferentes. O trabalho nas propriedades é uma coisa. Quando a pessoa diz, Jorge, eu queria ver um pouquinho como estão as coisas, aí eu já levo a outra maleta que também vamos trabalhar toda a parte vibracional do paciente, que é muito importante. Zé, porque como a gente estava falando, se a pessoa é o dono do escritório, o dono da clínica, a pessoa que comanda ou administra aquele ambiente, não, eu vou lá, organizo toda a região, mas eu estou todo desalinhado, termina que não colabora tanto quanto... Muitas vezes, Guta, quando você tem funcionários, às vezes tem funcionários que estão com problemas. E é uma coisa também, não é porque você faz uma limpeza que fica tudo lindo, maravilhoso. Às vezes você faz uma limpeza e vem uma hecatombe para que depois venha a paz. Então, se algo tinha que acontecer daqui a 10, passa tudo agora. Quem tem que sair, sai.
Quem não se adapta a uma energia boa e uma boa vibração, sai fora e daí a limpeza acontece para que as coisas fluam. Você Isso falou também há pode meia ter. hora atrás. Vê as coisas, nada é coincidência, é impressionante, né? Meia hora atrás, eu recebi do nada uma mensagem de um amigo meu de São Paulo. Aí ele falou, Guto, você está aqui? Eu acabei de ver a pessoa para a sua cara. Aí eu digo, não estou em São Paulo agora, estou em Recife, mas eu vou para São Paulo tal dia. Ele fez, tá, porque eu achei que era você. Mas não sabia, ela virou de longe, assim, achei que não era, né? Liguei, enfim. Aí eu disse, eu sabia que ele estava bem, mas que estava reclamando um pouco de paciente, que estava meio amarrado as coisas. E eu digo, e você, como é que tá? Ele fez, você não sabe. A minha secretária, eu terminei trocando ela. Eu digo, eita, foi. Ele foi, mas você não sabe como melhorou. Entrou outra pessoa, do nada, foi uma coisa assim, meio que, deixa eu pegar esse telefone aqui, resolver um problema, terminou que ela foi responder. A outra pessoa, do nada, pegou o telefone do escritório dele, do consultório, pegou o telefone para responder umas coisas, terminou que, do nada, ele até disse, ela não fez nem esforço. Do nada, começou a aparecer pessoas marcando, gente respondendo rapidamente, a agenda lotou em pleno mês de férias. Porque você muda a energia, porque você muda a energia, você se abre, você se conecta com a abundância, que é o mais importante. E ele disse, se eu soubesse antes, eu tinha tirado ela muito mais tempo, porque foi questão assim, muito simplesmente. E outra coisa, às vezes, tem pessoas que se acomodam. E essa é uma pena. Isso é uma energia horrível. Porque a energia, a pessoa não busca algo melhor. Aquilo já está bom e não quer mudar. Então, nunca contrate uma pessoa conformista, pelo amor de Deus. Nunca. Você tem que ter gente que queira crescer na vida, que queira estar melhor. Isso é fundamental. E que tem a leveza, né? Como a gente falou, mesmo que a pessoa... Tem gente que é pesada, densa, e carrega tudo junto. Isso é um exemplo que você falou eu lembrei agora, meia hora atrás, engraçado, né? Isso é curioso. Eu tive assim, até falei rápido, porque eu tinha que vir gravar, mas foi a última informação que eu tive agora foi justamente isso, de uma pessoa que tirou e mudou muito e com facilidade. O que incrível é isso, né? Na hora nem esforço fez e rapidamente as coisas foram fluindo. Então, do mesmo jeito que quando você coloca... Eu acredito, me tira essa dúvida. Se você colocar, por exemplo, você tem uma equipe que teoricamente funciona, está indo lá, tá no trabalho, beleza. Mas no momento que você coloca eu não sei se é egrégora que se fala, ou coloca os cristais de maneira como você orienta, como você sugere, que você indica para fazer aquela limpeza, aquela organização, meio que as pessoas que são bad vibe, vamos dizer assim, vão se saindo ou tem uma tendência a melhorar isso? Existe essa movimentação? Quem está aberto melhora e quem não está aberto sai fora. É simples assim. Perfeito. Isso é uma coisa natural que acontece. É o ideal. Tá vendo, gente? Pelo amor de Deus, vamos fazer esse negócio logo, porque todo mundo prosperando, crescendo, estando feliz, e quem é... Mas, olha, sabe uma coisa que eu me canso muito, está voltando um pouco à Terra, não? As pessoas reclamam muito, vão reclamar muito mais se não tomam consciência que estamos em um momento de transição planetária muito delicado, com muito movimento no planeta real. A Terra está gemendo de dor, isso é indiscutível. Mas vamos lembrar também que depende de nós as mudanças, não dos outros. E Sudamérica tem muito esse hábito de colocar tudo nas costas dos líderes, dos políticos. Mas o grande político dentro da minha casa, da minha empresa, sou eu. Eu que tenho que fazer a mudança. Eu que tenho que fazer acontecer. Tem que acontecer dentro de mim para que isso vá para fora também. E eu conheço gente que vem lá de baixo com um sucesso incrível e sigam crescendo e vão continuar a crescer. Porque a aposta maior que eles fizeram foi neles. Isso é, você não escuta reclamar, você não escuta nada. Só foco para caminhar, crescer e fazer. Então, quando você desvia o foco e quer se apoiar em alguém, esquece que a coisa não vai. Sempre tem que ser foco, atenção e dizer, eu quero isso. Eu quero ir atrás disso. Esse é meu sonho. Então, é você que tem que correr atrás, não são os outros. Isso é fundamental. Então, todos nós podemos ser prósperos. Somos, por natureza,
criados perfeitamente. Então, nós podemos ser prósperos, cabe a nós. Não podemos esquecer nunca. Somos co-criadores de nossa realidade. Isso. E não se acomodar numa mesmice. É aquela coisa que a gente brinca. Você não é porque todo mundo é assim, você não é todo mundo, né? Então, vamos fazer diferente, vamos ser melhor do que a gente mesmo, não melhor que os outros. O que os outros são não importa, né? O importa é a gente fazer para a gente. Eu quero ser melhor do que eu daqui a 1 minuto. É só essa gravação, só essa conversa com você, já evoluí, já aprendi. Só depois, daqui a meia hora, eu vou no hospital visitar uma pessoa, vou mandar amor e receber amor e dar uma atenção a uma pessoa que está doente, e eu vou evoluir. E no trânsito, eu vou ser educada no trânsito e com minhas filhas. Então, assim, e vou tentar treinar também, né? Quem precisa treinar. Então, assim, a gente vai fazendo as coisas do dia a dia e tentando sempre estar melhor, mesmo que seja numa pequeníssima coisa, você está melhor. E como você falou, aprende com todo mundo. Todo mundo que está no planeta tem alguma coisa a acrescentar, ou positivamente ou negativamente. A diferença é que o negativamente você aprende. Você também está aprendendo, também está evoluindo, sendo uma coisa negativa. Você sabe o que não fazer? Hã? Você aprende o que não é para fazer. Exatamente. Exatamente. E em relação aos... Nossa, eu fico feito doida, né? Tu sabes. Em relação aos cristais, que eu fico de pescando as coisas, assim, sugando para se passar as informações. E em relação à limpeza, eu sempre questiono isso. Você falou autolimpantes. Todos são autolimpantes? Quando a gente coloca... Não todos. No caso do radar maior, em conjunção são, mas sempre é bom limpar. Isso, fora de limpar por natureza, é limpar energeticamente. Isso é ideal. Não todos podem ir em água, não todos os cristais gostam de água como um todo, não todos podem ir em água e sal porque altera a frequência. Só alguns cristais podem, mas tem muitos minerais que não podem. Então, sempre é bom ter só um pouquinho de conhecimento para dar esses passos a isso. Não? Isso é bem importante. Eu penso assim, até me corrija se estiver errada. Na dúvida, faz aquela limpeza da lua ou do sol, porque é mais garantido que você não vai danificar, né? Exato, mas isso é o mais importante. Lembrando que não é para ficar o tempo todo no sol, porque, por exemplo, quartzo rosa, ametista, são algumas das cristais que perdem a cor, ficando expostos ao sol. Temos joias também que podem perder o sol, temos pedras que perdem o sol, perdem o brilho e a cor, muitos, porque lembra que eles crescem embaixo da terra, né? Então, não todos estão abertos a essa luz. Então, isso é o que temos que entender. Mas, de todas formas, a limpeza sempre é importante. Com água de rio, com o mar é excelente para limpar os cristais. É muito, muito bom. E são lugares sagrados. Toda a natureza é sagrada. As pessoas caminham, não, porque eu quero buscar a Deus. Primeiro, toda viagem para se encontrar com a espiritualidade, ela tem que acontecer de fora para dentro, e não de dentro para fora. Mas temos que entender também que a presença de Deus está na árvore, está no meio da mata, está no rio que passa, está no pássaro que canta, está no teu filho que sorri. Isso é Deus. Não precisa coisas incríveis, manifestações, pelo amor de Deus. A mesma coisa, Deus não está medindo quanto você ganha. Deus não está ali controlando se você teve sucesso e depois que você começou a rezar, quantas casas você conquistou, quantos carros você tem. Pelo amor de Deus. Deus o que quer que você conquiste só a tua essência, que você se conquiste a si mesmo, que é a única forma que você vai ter um verdadeiro contato com Deus. O resto é consequência. Cresça, prospere, mas que seu equilíbrio interno, emocional, esteja bem, né? Principalmente para você trazer um ambiente bem para quem está com você, seja a sua família, seja seus funcionários. Exatamente. Né? Graças a Deus, eu tenho clientes que investem muito nos funcionários, porque eu sempre digo que para ser uma boa cabeça, você tem que ter uma boa coluna. E a coluna são teus funcionários. E eu tenho um cliente que eu gosto muito, que ele faz cozinhas nos escritórios dele, que parece que é para filmar o MasterChef.
As cozinhas são espetaculares, todo pensando nos funcionários. Parece um cenário de televisão as cozinhas. Então, uma das coisas realmente importantes que eu gosto muito de lembrar, eu tive o prazer, Guta, de estar na Itália algumas vezes, mas uma vez fiquei morando 1 ano e conheci a Itália toda. Tive o prazer de conhecer, aliás, a região de um dos meus grandes amores, como diz o exemplo da minha vida. Eu gosto muito de São Francisco de Assis, conhecido também como Mestre Cotume, e Francisco, para mim, foi o exemplo de humildade, de entrega e de serviço. Estive na Porciúncula, que ele alimentou com os leprosos. Estive onde ele fez o Sermão das Aves, porque ninguém queria escutar ele. E essa é uma das coisas mais importantes. Por que trago a Francisco nesse momento? Para lembrar que todo ser que existe no planeta são nossos irmãos, nossas irmãs. E entender que todos fazem parte da divina criação. Então, o respeito não é só com seres vivos, todo é vivo no planeta, mesmo que às vezes não se mexa, mas ele sente, ele tem uma vibração. Eu que trabalho com cristais, para ser um pouquinho mais simples, trabalho com pedra e cuido das pessoas com pedras. Então, profissionalmente falando agora sim, são seres fascinantes, de uma luz, de uma perfeição. Quando entendemos que tudo faz parte do mesmo Deus, que tudo isso é Deus, que essa é a criação, a gente olha desde o amor e desde essa gratidão constante ao Criador. Então, para mim, o mais importante é isso. Seja grato e permita que Deus trabalhe através da natureza que Ele criou, porque dali vem tudo. E os cristais, as pedras, né, como você falou, são possibilidades incríveis de cura, de melhora, de aumento, de tudo que a gente pode fazer realmente para a nossa saúde física, emocional, energética, do nosso lar, do nosso trabalho. Jorge, a gente precisa de horas e horas e horas. Tem que fazer um podcast de 5 horas contigo aqui, né? Para a gente falar tudo que a gente quer. Um dia, Duda, vamos fazer algo bem diferente. Vamos, bora combinar? Leva seu tempo, mas vamos deixar no ar. Um dia, talvez, eu me dê o prazer de conhecer a tua terra, e já falamos disso. Nossa, e possamos... aqui em casa, meu filho, pode vir, tá tudo certo. E possamos, talvez, abrir as portas. Por que não para um seminário? Por que não para uma palestra? Por que não para simplesmente uma conversa? E entender que as pessoas, fora de te vir aqui, podem te encontrar. E a gente se conhece há pouco tempo, mas o tempo não diz muitas vezes as coisas. A energia é muito mais forte. E conhecer isso tão lindo que você está fazendo e que traz até eles, não? Então, nunca se sabe as voltas da vida. Mas, como eu digo sempre, temos que deixar nas mãos de Deus. Ele está guiando tudo e juntando as pessoas que devem se unir para o bem do próximo, para o bem do trabalho, da prosperidade, das pessoas, dos seres e da compreensão de que a vida é muito mais. Por isso que eu usei o Desperta no nome do programa, no Saúde Desperta, né? O de saúde, porque tem que ter alguma coisa de saúde, né? Que é a minha área, mas o despertar para a vida, para os propósitos, para as possibilidades infinitas que temos da natureza, principalmente de cura, de melhora, como os cristais que são da natureza, como muita coisa de biologia energética, como geometrias que são da natureza, tudo é natureza, é só uma pessoa conseguiu ter aquela canalização, aquela leitura que pode proporcionar a gente aquela informação. Mas é tudo o planeta Terra, é tudo o universo, é tudo Deus, é Jesus, é o universo, enfim, é a fonte criadora de tudo, que é uma coisa só. E cada vez mais eu me coloquei nessa missão, nesse propósito de despertar as pessoas. Eu espero que cada vez mais o podcast cresça, não só porque eu quero que ele cresça, porque eu estou envolvida nele, mas principalmente para chegar essas informações para as pessoas, que é meu intuito maior, que elas abram a mente, abram o coração para o melhor para eles mesmos,
para si próprio. Com certeza, sem lugar a dúvida. Ai, muito obrigada por hoje. Feliz de ter falado Obrigado a você. novamente. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, você também. Estou te esperando aqui. Estou chegando. Pessoal, Tá muito bom? obrigada por vocês terem nos assistido. Qualquer dúvida, entre em contato ou comigo, e principalmente com o Jorge. Jorge, passa o teu contato, rede social, para as pessoas terem acesso a você e fazer uma consulta, chamar você para fazer esse alinhamento energético de cristais nos lares também. Pode me encontrar por... depois você pode colocar meu WhatsApp, eu sou bem aberto a isso. Sempre respondo, quando não respondo porque estou viajando. Mas que me falem, que estão me falando depois de ter visto o programa, para eu poder identificar um pouquinho as coisas. E depois o meu Instagram, que é Jorge Mozo Pérez, @Jorge Mozo Pérez. Eles vão me ver logo na capa ali. Tá Maravilha. Bom? Procurem e aproveitem para ver também o Instagram, que tem muitas informações úteis, que como ele falou, a gente, quem quer fazer alguma coisa sozinho em casa, pode ser feita alguma coisa que vai ajudar. Agora é interessante você dar uma lidinha, dar uma estudadinha antes, para saber o que você vai fazer minimamente, para não lhe prejudicar também, né? Você fazer de maneira correta, né? Mesmo que seja o mínimo, faça bem feito para você ter um resultado legal. Amigo, muito obrigada. Beijo enorme. Obrigada a todos. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Fica com Deus. Amém. Você também. Obrigada. Amém.